Então agora eu vou falar um pouco sobre linhas de transmissão. Essa daqui vai ser a primeira de uma série de aulas sobre linhas de transmissão. Sempre quando nós começamos a falar sobre um assunto, nós falamos sobre a definição. Qual é a definição de uma linha de transmissão? Ela transmite energia e informação na forma de uma onda eletromagnética. Ou seja, existem linhas de transmissão tanto de energia, como é o caso dessa daqui, das que nós vemos na rua, e também de informação, por exemplo, sinal de telefônico, que tem muito no par trançado, sinal de televisão, usa muito cabo coaxial, por exemplo, linhas em circuito impresso, para chip e tal, como essa daqui. Então existem vários exemplos de linha de transmissão de energia, de informação, e linha de transmissão de informação pode ser, por exemplo, de um sinal de televisão, um sinal de internet, ou até mesmo dentro de um circuito integrado, por exemplo, um atraso entre portas lógicas, uma comunicação, por exemplo, de um dispositivo com outro, de um computador com uma impressora por um cabo ou USB, por exemplo. Existem vários tipos de linhas de transmissão. E essa energia é transmitida de forma guiada de uma fonte geradora até uma carga consumidora. Forma guiada quer dizer que é por um fio, por exemplo, é por um meio condutor, não é assim no ar. Tem um meio, por exemplo, esse cabo coaxial, esse par trançado, uma linha que vai do gerador até uma carga. O gerador, pelo teorema de Thevenin, ele pode ser representado como uma fonte de tensão e segue com uma impedância. E aqui tem a linha de transmissão, que também tem a sua impedância, como nós vamos deduzir adiante, que é chamada de Z0. E essa daqui é a carga com a sua impedância também. E é um sistema de dois ou mais condutores paralelos. Por exemplo, aqui no cabo coaxial tem dois condutores. A linha de transmissão geralmente é trifásica, né? Tem 3, às vezes tem 4 com neutro, né? Aqui tem dois condutores, em cima e embaixo, né? Dois ou mais condutores. E agora, como é que é o nosso modelo? O modelo é assim: tensões e correntes que variam com o tempo e com a posição também. Seria bom falar isso. Então vamos lá. Tem uma certa velocidade de propagação. Aqui, por exemplo, vamos supor que o gerador tem uma chave. Aí eu ligo o gerador, tem um interruptor aqui, vamos supor que aqui tem um interruptor e eu ligo ele em T igual a 0. O sinal vai ser mais ou menos assim, certo? A tensão em função do tempo no gerador. Mas o que é intuitivo é que na carga a tensão não muda de valor em T igual a 0, e sim a partir de um certo tempinho, né? Ou por exemplo no meio da linha, né? Que demora um tempo para essa informação, para essa tensão, para você ter o valor de tensão que tem no gerador, ou algum valor para aquele multi, para que esse valor chegue, por exemplo, na linha. E também isso serve para a corrente. Se serve para a tensão, serve para a corrente, né? Então é essa a ideia, né? Essa que é a ideia. Os valores as tensões e correntes variam com o tempo, com a posição também. Por exemplo, com uma dada posição, em T igual a 0, que ela tem o degrau ali no começo da linha, mas no meio da linha
vai ser, por exemplo, T igual a 1 microsegundo, alguma coisa assim. E outra coisa aqui, não confundir a velocidade dos elétrons com a velocidade de propagação. Por exemplo, nós sabemos que corrente elétrica é definida como um fluxo de carga elétrica de elétrons em um determinado tempo. Mas não é a velocidade do elétron que está passando que vai dar a velocidade de propagação. Não tem nada a ver. Na verdade, é uma onda que significa o valor da corrente naquele instante é esse, para aquela posição. Mais ou menos como eu mostrei ali. E aqui é um exemplo do eletromagnetismo. Eu vou deduzir num vídeo a seguir que nós sabemos, por exemplo, que o cabo coaxial ele tem uma capacitância e uma indutância, por exemplo. E nós sabemos que vários desses elementos têm uma capacitância e uma indutância. E tem essa relação aqui, LC igual a μ epsilon, depende para meios homogêneos, né? O μ que é permeabilidade magnética e o epsilon permissividade elétrica. E aqui é o modelo sem perdas, capacitâncias paralelas, indutância série, distribuídas por unidade de e aí por causa disso, dessa capacitância e dessa indutância que eu vou deduzir no próximo vídeo, eu não vou deduzir aqui porque tem muitos conceitos que não vão ser precisos em ondas e linhas, mas que precisa para deduzir essa fórmula. Então vai ser um outro vídeo que vai ser publicado a seguir. Modelo sem perdas, capacitâncias, indutâncias distribuídas por unidade de comprimento. Então, a partir dessa expressão, por exemplo, essa expressão é em capacitância por unidade de comprimento, não é? E aqui a indutância também, né? Indutância por unidade de comprimento. Tudo por unidade de comprimento, né? E isso, né? Por unidade de comprimento, né? São capacitâncias paralelas, ou seja, a capacitância tem a ver com a carga armazenada, né? A capacidade desse dispositivo de armazenar carga, e indutância série, que são efeitos de armazenamento de energia na forma magnética, né? Distribuídas por unidade de comprimento, né? Capacitância do dielétrico e indutância dos condutores, né? A partir dessa dedução, nós podemos chegar que o que mais assim é plausível é que o nosso dispositivo tem uma capacitância e uma indutância por unidade de comprimento. Como segue aqui nesse modelo, olha. Aqui tem uma indutância, capacitância, indutância, capacitância. Por enquanto é modelo sem perdas. E agora vamos deduzir as equações desse modelo sem perdas, tá? Vamos deduzir. Então, nós sabemos que o modelo sem perdas, como já vinha sendo discutido,
que você tem uma capacitância, que tem a ver com uma indutância aqui, e uma capacitância aqui, né? Por unidade de comprimento. Essa indutância pode ser L delta L, por exemplo, e aqui é C delta L, né? Isso daqui é uma tensão, vamos supor que é uma tensão no tempo, L delta Z, melhor, né? É uma tensão e aqui é uma corrente. Vamos supor que essa daqui é a tensão de Z menos delta Z, porque é a tensão do anterior, né? Do capacitor anterior no tempo. E essa daqui é a corrente de Z e T. E aqui vamos chamar de uma corrente de I, Z mais delta Z e T. E essa daqui é a tensão em Z e T. E agora como é que nós podemos obter? Vocês se lembram daquelas expressões? Que a expressão, a fórmula a expressão aqui para o capacitor, vocês se lembram disso? Que para o capacitor vale que a tensão no capacitor, vocês se lembram disso, né? I é C dV dt, né? São as relações dos elementos constitutivos de um circuito elétrico, essas relações de cada elemento. E o V é L dI dt, vocês lembram? Que a corrente é igual a capacitância vezes a derivada da tensão no tempo, e a tensão é a indutância vezes a derivada da corrente no tempo. E é o que nós vamos fazer aqui. Só que aqui vai ser derivada parcial, porque varia também com a posição, né? Então aqui nós sabemos que a tensão, a corrente no indutor, ou seja, que é o I, essa daqui é a corrente no indutor, né? É igual a I é igual a C dV dt, não, nada. Essa daqui é a corrente no capacitor. Vamos lá, primeiro vamos para o indutor. Qual que é a tensão no indutor? A tensão no indutor é essa, né? V de Z menos delta ZT menos V de ZT. Essa que é a tensão no indutor, que é igual a L vezes a derivada da corrente que passa no indutor. É L delta Z, né? Só que vamos aplicar o limite para delta Z tendendo a zero e vamos passar esse delta Z para o outro lado, né? Isso daqui nós sabemos que é a definição de derivada, né? A definição da derivada na parcial da tensão em Z. Então isso daqui é del V. Só que é menos, porque se fosse mais a derivada seria V de ZT. Então isso daqui é a definição de derivada, né? É a definição da... Nós podemos até passar o sinal de menos para o outro lado e vai ficar assim. Del V del Z é igual a menos L del I del T. Isso daqui é a definição de derivada temporal, né? Porque é a reta tangente, né? Aqui, vamos supor que eu tenho um gráfico aqui de tensão em função
da posição. Seja uma coisa assim, né? Aqui é Z0, vamos supor, aqui é Z0 menos delta Z. Então eu pego esse daqui, é V de Z0, V de Z0 menos delta Z. É isso, né? Essa daqui é a definição da derivada, né? Isso daqui é o limite da reta tangente, né? Como vocês já devem ter visto nos cursos de cálculo, né? Então, né? Como isso é ensinado nos cursos de cálculo, né? E que mais que e agora é a relação constitutiva do indutor, né? Isso. V igual a L del I del T. Ah, tá. Aí você pega a tensão aonde? Não, isso aqui eu já fiz. É I é igual a C dV dt. Vamos pegar o capacitor. Qual que é a corrente do capacitor? É essa. É a corrente que está entrando. Não, pega aí. Corrente no capacitor. Qual que é a corrente que vai entrar no capacitor? É essa daqui menos essa. Então é I de ZT. Aqui vamos pôr aqui assim, né? No indutor. No capacitor, né? I de ZT, né? Menos o I de Z mais delta ZT, que é a corrente que vai fluir pelo capacitor. Está na convenção do receptor, essa corrente vem para cá, certo? E a tensão está no sentido contrário, né? Tem que pensar nisso também, né? É igual a C vezes C vezes delta Z, que é a capacitância por metro, esse C, vezes a derivada da tensão sobre o capacitor, que é V de ZT mesmo, em relação ao tempo. Derivada parcial aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Passa o limite. Delta Z tendendo a zero, né? E aí, o que acontece? Aí isso aqui é a mesma coisa, né? Tem sinal de menos que passa para cá e vai ficar a derivada parcial, mais ou menos como é a fórmula da tensão, né? É o mesmo raciocínio. Olha, tem sinal de menos, que é Z mais delta Z menos Z, então eu inverto aqui, passo o sinal de menos para o outro lado e vai ficar essa expressão aqui. Isso. Como está aqui nos slides. Olha aqui. Derivada da tensão em relação a Z, menos L vezes a derivada da corrente no tempo, e a derivada da corrente em relação a Z menos C vezes a derivada da tensão no tempo. E agora vamos resolver, né? Vamos resolver essas equações. Como é que resolve essas equações, né? E agora tem que resolver essas equações, né? Como é que eu vou resolver essas equações? Resolver é o seguinte. Que eu posso fazer para resolver essas equações?
Vamos chamar isso daqui de 1. Isso daqui de 2, certo? Primeira coisa, para não ficar se confundindo. Então vamos derivando 1 em Z e 2 em T. Vamos lá. Então como é que vai ficar? Del V, del Z vai ser a segunda derivada, né? Aqui vai ficar a segunda derivada, é menos L del I. E aqui vai ser uma derivada dupla, né? Aqui nós estamos supondo que todas as funções são de classe C2. Classe C2, como já discutido no... Isso aí foi discutido numa aula de cálculo... Foi discutido em alguma aula que eu dei. Ou não. Mas classe C2 é quando a função, suas derivadas, não, é quando a função tem as segundas derivadas todas contínuas. E quando a função é de classe C2, tem um teorema que mostra que vamos. Tem um teorema que mostra isso daqui, né? E agora vamos derivar essa segunda em relação ao tempo. Isso. Isso vai ficar mais claro porque que eu vou fazer isso, né? Acho que já dá para vocês perceberem a ideia, né? Menos C vezes del V del T2, né? Porque aqui eu estou derivando em tempo, aqui já está em Z, então derivo em Z em T. E aqui a segunda derivada em relação ao tempo, né? Vocês já entenderam porque que eu fiz isso, né? Para poder substituir aqui, né? Aí substituindo vai ficar isso daqui, né? L vezes menos L vezes menos C del 2 ou seja, né? Del 2V em ZT del Z2, a segunda derivada tem que ser em relação à posição, é L vezes C vezes a segunda derivada em relação ao tempo. Isso. Mas e agora, né? O que nós podemos fazer? Aqui nós podemos fazer o seguinte, né? Nós podemos aplicar transformada de Laplace supondo condições iniciais nulas, ou seja, C e N. Então, aqui nós podemos aplicar a transformada de Laplace. A transformada de Laplace é o seguinte, a transformada de Laplace, ela tem na sua definição, né, que a transformada de uma função é isso daqui, né? É e elevado a menos st. Você passa do domínio do tempo com o domínio s, né?
vezes vezes a função integral. Isso. Ou isso daqui pode ser uma transformada isso aqui é a transformada bilateral, mas também a transformada unilateral, que parte do t igual a zero. Na verdade, parte t igual a zero menos. Isso daqui só é importante para o impulso, né? Mas o que é importante nós sabermos? Sabe-se que a transformada de Laplace da derivada de uma função é dada por a transformada de Laplace de df de t dt é igual a s vezes f de t mais s vezes f de s mais f de 0 menos, sendo f de s igual a transformada de Laplace da f. Esse resultado pode ser deduzido, inclusive, né, se você aplicar. Esse resultado pode ser deduzido, inclusive, até simples de deduzir, se você aplicar, né? Eu estou desviando muito do foco, mas é até simples de deduzir. Se você aplicar se você aplicar isso daqui, a regra do se você aplicar isso daqui, né? Se você aplicar a regra do isso, né? Se você fizer integral assim, você sabe que a integral, a função que você quer derivar, essa elevado a menos st, que vai ficar essa integral por partes, né? Integral, você sabe, nós sabemos isso. A integral de fg' é igual a fg menos a integral de f'g, né? Não, tá. Vamos fazer ao contrário, né? Então isso aqui vai ser i elevado a menos st vezes f de t de 0 menos até mais infinito, menos essa integral aqui, né? De menos s elevado a menos st vezes f de t. Isso daqui nós sabemos que é s vezes o f de s, porque aqui passa o s para lá, vai ficar s mais s vezes essa transformada de Laplace elevada a menos stf de t, que aqui é s f de s. E aqui o e elevado a s a menos st no infinito é 0,
Então vai ficar só f de 0 menos mesmo. Por isso que vem isso daqui. E se eu derivar de novo, dessa propriedade, nós sabemos que a transformada de Laplace da segunda derivada é igual a, vai ser s quadrado vezes f de s que é a própria função, mais o s, não, então vai ser o seguinte, vai ser o s vezes a transformada de Laplace da primeira derivada, né, mais a primeira derivada em 0 menos, que é igual a s ao quadrado vezes f de s vezes, e aqui a transformada de Laplace da primeira derivada é isso, sf de s mais f de 0 menos, mais a condição da derivada, que é igual a quanto? S quadrado f de s mais sf de 0 menos mais f' de 0 menos, né? Você vê quantos conceitos são necessários, ondas e linhas, não, para deduzir essas fórmulas, né? E aqui, isso daqui, né? Tá. Então aqui nós já sabemos, mas como é condição inicial nula, né? Vai ficar só esse termo aqui, porque são condições iniciais nulas. Então todo esse rodeio que eu dei foi para dizer que vai ficar isso, né? Vai ficar isso. Vai ficar assim. Então a transformada de Laplace da tensão, a derivada da transformada de Laplace vezes ES, porque está em Laplace, que é igual a S quadrado LC vezes a corrente. Não, vezes a tensão mesmo, tá? E essa fórmula, então, a dedução já está, é uma dedução conhecida, né? Porque acho que vocês sabem qual que é a função qual que é a função que é proporcional à sua, não, qual que é a função cuja derivada é proporcional a ela? É exponencial, né? Talvez muitos de vocês estejam pensando também em seno, cosseno, mas derivada do seno, por exemplo, é cosseno. Do cosseno é menos seno. E aqui é uma constante positiva, né? Porque L é positivo, C é positivo e é S quadrado também, aqui elevado ao quadrado, se bem que o S pode ser imaginário, mas não pode ser sim, seno e cosseno, mas aí é um caso particular, né? Nós sabemos das relações de Euler, né? Que seno e cosseno podem ser obtidos das exponenciais. Então, a solução é exponencial, né? É exponencial, porque nós sabemos que a derivada
Qual que é a derivada da e elevado a x? É o próprio elevado a x. Qual que é a derivada da função a vezes e elevado a kx? É a vezes k vezes e elevado a kx. Vamos supor. K o expoente e a segunda derivada é a vezes k quadrado elevado a kx, né? Aqui tá em função de z, né? Aqui é z, né? Então, a nossa função, mas também podemos ter seguinte função, né? Que o g é. Então, nesse caso, f duas linhas de x é k quadrado vezes f duas linhas de z vezes f de z. Podemos também ter essa solução, né? G de z é a vezes z elevado a menos kz. Então, g' de z vai ser menos a k elevado a menos kz. E o g duas linhas de z vai ser menos a... Não, aí é k, caiu menos, menos com menos dá mais, vai ser a k quadrado elevado a kz. Então, a mesma coisa, né? G duas linhas de z é k quadrado g de z. Então, nesses dois casos, nós podemos ter duas soluções. Então, nós sabemos que a solução geral é a soma, é uma combinação linear das duas soluções, né? Ou seja, então a tensão pode ser chamada, essa solução pode ser um V0 mais, por exemplo, um V0 mais, um V mais, por exemplo, vezes 1, que é uma constante, né? Vezes a exponencial, o k quadrado é isso daqui, a S ao quadrado LC, então o k é S raiz de LC, né? E elevado a S. Ah, não, ao contrário, né? Vamos pegar a solução menos, né? A uma amplitude vezes, que vamos chamar de beta. Esse é o mesmo valor, tá? Mais isso daqui elevado a mais S raiz de LC. E agora o que eu posso fazer? Pega aí. Ah, não, outra. Aqui é em Z igual a Z. E Z, né? Porque elevado a k vezes z. Aqui eu posso antitransformar agora. Uma coisa que nós sabemos também
das transformadas de Laplace, o que nós sabemos também? O que nós sabemos? Nós sabemos que a antitransformada da exponencial, por exemplo, a transformada de uma função f de s, não, f de t, e elevado a menos at. É isso daqui, né? F de s mais a. E tem essa dualidade também, né? Ou seja, transformada de uma função de a t mais a. E aqui, mas só que aqui troca o sinal, f de s e elevada a s. Isso daqui também pode ser deduzido, né? Se você pegar o seguinte, nós sabemos que a função f de t, essa propriedade aqui, pode ser deduzida. Nós sabemos que tem essa dualidade, só que com um sinal trocado, né? Que aqui o S vira S mais A, né? E aqui né? E tem essa dualidade, né? Então aqui nós sabemos que esse aqui vai ficar o menos aqui vai ficar, vai ter esse V menos de V0 menos de T vezes que a tensão em Z é igual a zero vezes não, e aqui vai ficar T menos sendo B, vamos chamar de B igual a 1 sobre raiz de LC, né? Então aqui vai ficar Z sobre B, né? Porque se é Z raiz de LC, é Z sobre B. Então se aqui é Z sobre B, aqui vai ficar T menos Z sobre B. Mais V0 menos, mais V0 mais T menos Z, T mais Z sobre B. E nós sabemos que esse B é igual a U, que é velocidade de propagação da onda eletromagnética naquele meio. Então basicamente vamos ver se a gente acertou aqui, né? Tem uma onda menos e uma onda mais, né? Vamos ver. Aqui estão as equações e aqui são as soluções, né? Onda mais e onda menos. Tá, pessoal, desculpa, tá? Onde é aqui uma coisinha? Aqui é o V0 mais, né? Aqui é V0 mais, né? Tanto que aqui tava V0 mais, né? E aqui é o V0 menos, né? Isso. Tá certo. V0 mais e V0 menos. Isso. Então, ou seja, o que nós concluímos? Que a tensão aqui, por enquanto, a tensão foi dada pela superposição de duas ondas, ou seja, essa onda mais aqui que se propaga do gerador para a carga, e a onda menos que vai
da carga pro gerador, né? É isso que nós obtivemos. E agora é só fazer o mesmo para a corrente, né? Para a corrente eu não vou entrar em tantos detalhes, até porque é o mesmo esquema, né? Mas aqui, para obter a solução, você vê que para a corrente, então tá, né? Vamos obter a solução para a corrente. Del I, del Z, del T. Vamos derivar aqui dessas equações aqui. Dessa vez nós vamos derivar essa daqui no tempo, e a primeira no tempo e a segunda em Z, né? E aí nós vamos obter o que, né? Aqui a segunda derivada da corrente, menos C vezes a segunda derivada aqui. Atenção, então aqui. Não, isso. E aqui, agora eu estou derivando em T, né? E aqui del V, del Z, del T. E aí a segunda derivada no tempo. E aqui nós estamos supondo classe C2. E aí aqui vai ficar LC. É a mesma coisa, né? E aqui o que eu faço? Aqui transforma. Aqui aplico transformada em Laplace, né? Transformada de Laplace. E aqui vai aparecer aquele S quadrado que eu já tinha mostrado que aparecia, né? Supondo condições iniciais nulas, né? Você vê que eu faço aqui não. E maiúsculo, né? E não é TS. A solução disso nós já sabemos, né? Solução em Laplace vai ser igual a das tensões, né? Vai ter uma onda a mais e uma onda a menos, né? É o I mais e o I menos, né? Vamos colocar U é igual a 1 sobre raiz de LC, né? É a mesma coisa, né? Que aqui a segunda derivada é proporcional à corrente. Então, é a mesma coisa que para a tensão, né? Você tem a solução aqui.
com a exponencial negativa e com a exponencial positiva. E aqui eu só estou falando que U é 1 sobre raiz de LC, é a mesma coisa. E antitransformando, né? Vai ficar isso daqui, né? E de Z antitransformando em 0 de T menos E sobre U mais I0 menos de T mais E sobre U. Isso. Como tá aqui. Como tá aqui nos slides, tá? Então as tensões e correntes são dadas pela superposição de duas ondas que se propagam em sentido opostos, tá? Com essa velocidade U aqui, velocidade de propagação, que é essa onda mais e essa onda menos, tá? Mas agora vocês podem estar se perguntando, tá? Eu acho que vocês estão se perguntando, mas talvez seja isso. Vocês estão se perguntando, mas qual que é a a impedância característica, né? E para encontrar a impedância característica, né? Para encontrar a impedância característica, isso. Aí eu quero saber qual que é a relação entre essa tensão e essa corrente, né? O que eu vou fazer é o seguinte. Já sei. Vamos pegar essa primeira e derivar, tá? Não, nada. Vamos aplicar a primeira equação, né? Vamos aplicar uma das equações na solução obtida. Ou seja, a derivada da tensão em Z é menos L vezes a derivada no tempo da corrente. Ou seja, né? Isso aqui é importante, tá? Ou seja, né? Vamos derivar em Z. Quanto é que a derivada em Z? Vai ser V0 mais de T menos E sobre B, a derivada do de dentro,
em relação a esse daqui, a derivada então. Em relação a t menos e sobre u, vezes essa derivada do t menos e sobre u em relação a z, que é menos 1 sobre u. E a mesma coisa para o menos, né? Só que aqui é 1 sobre u. E aqui a derivada do L em relação a t. Isso. Que vai ser essa derivada vezes a derivada em relação ao t, que é 1, né? Regra aplicando só a regra da cadeia aqui, né? E agora integrando em t menos e sobre u vai ficar como? Então assim agrupando os termos semelhantes, ou seja, né? Só que u é raiz de LC. Não, é 1 sobre raiz de LC. E aí vai ficar L sobre raiz de LC, que vai ficar L sobre C. Isso daqui nós chamamos de Z0. Ou seja, lei de Ohm, né? Que é a impedância característica da linha. E o V0 menos é a mesma coisa. Só que é com sinal de menos. É como eu mostrei aqui, né? Menos L, que aqui vai ficar agrupando aqui os termos, né? Menos L, 0 menos. Isso aí, né? E U é 1 sobre raiz de LC, que é 1 sobre B. Que é a impedância característica, né? Calma. Como está aqui nos slides. Acho que eu vou parar um pouco
E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre linhas linhas com perdas, né? Tá, talvez seja melhor.